Sejam todos bem-vindos. Eu convidei nessa noite um amigo querido. Nós temos estreitado laços, conhecemos há pouco tempo, mas descobrimos que somos irmãos em Cristo, somos filhos do mesmo Pai, para a glória de Deus. Somos companheiros de ministério. O pastor Isael, pastor da PIB de Venda das Pedras. Eu queria que com carinho você recebesse ele aplaudindo ao Senhor. Vem para cá, pastor querido. Glória a Deus. Amém. Ele vai estar trazendo a mensagem do Senhor. Eu vou estar em maio lá com ele, ministrando naquela igreja linda. Tive a oportunidade de passar algumas vezes lá na frente. Vou estar com ele lá, mas antes ele decidiu estar conosco aqui, ministrando a palavra de Deus. E você que está com fome, diga amém. Glória a Deus. Quando fala isso, o pregador ele fica tranquilo, né, pastorzão? Estenda uma de suas mãos para cá. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque antes dos nossos olhos se abrirem hoje pela manhã, as suas misericórdias já haviam se renovado sobre nós. Obrigado porque durante todo esse dia, a bondade do Senhor esteve à nossa frente e a misericórdia do Senhor esteve à nossa retaguarda. Obrigado por esse culto aqui de adoração ao Senhor, pelos louvores que marcaram épocas e tempos das nossas vidas, que trouxeram à nossa memória quantos momentos de dificuldade que dependemos do Senhor, que oramos ao Senhor e o Senhor nos livrou de todos. E agora, num momento tão importante, e eu digo mais importante, que é o momento da Tua Palavra, que o Senhor use o Teu Filho em graça nessa noite, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, que ela venha como destino certo ao alvo, que é a nossa mente, o nosso coração. Use o Teu Filho nessa noite, é o que nós te pedimos. Declaramos que estaremos aqui. Esse não é um tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa. Esse tempo, Pai, nós decidimos ofertar ao Senhor. Por isso, tenha liberdade. Se assim quiser falar, o faça em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Amém. A Bíblia nos ensina que Deus nos põe em algum momento para estarmos assentados junto aos príncipes. Você crê nisso? Hoje se cumpre na minha vida mais uma vez. Eu me sinto privilegiado em estar aqui com vocês, conhecer o seu pastor, o príncipe do Senhor e todos aqueles que aqui ministram com ele nessa casa, que é a casa do Pai, casa do pão, casa de oração, casa de milagre, casa de renovo, casa do encontro. A casa do encontro, que coisa extraordinária. Olhar essa mesa posta e saber que o dono da festa já está aqui. Saber que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está sentado à mesa. E Ele nos convida a cearmos com Ele. Isso é extraordinário, queridos. Isso é maravilhoso demais. Isso é profético, é milagre, é tudo divino que você possa imaginar e mais um pouco. Não tem como descrever um momento como esse, como igreja que a gente vive. Então quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Aqui tem uma família muito querida e muito especial na minha vida. Eu estou na PIB de Venda das Pedras há 21 anos. 21 anos aquele povo me aturando. Pastor, é um povo muito misericordioso. Você vai estar lá, você vai ver que eles são misericordiosos. É o Edivaldo, a Luciane e o Hanan. Pedi que eles fiquem de pé, eles são quase conhecidos, né? Então fica de pé aí, por favor. Isso. Uma salva de palmas para eles aqui, gente. Sejam bem-vindos, né? Voltem sempre. Vieram, gostaram, ficaram. Deus abençoe. Quando eles vieram para cá, eles falaram comigo: estamos visitando a SEI, estamos gostando muito. Eu falei: olha, fiquem na casa onde vocês entendem que é ali que Deus quer vocês. E estejam ali servindo ao Senhor com alegria no coração. E assim eles fizeram, tem sido abençoado pela vida de vocês, e eu agradeço a Deus por isso. Conheci o pastor de vocês pessoalmente, e conheci vocês pessoalmente em janeiro. Estava aqui nas férias e vim no culto. Edivaldo me mandou uma mensagem: Paulo César Brito. Que coisa, Paulo César Brito não, Paulo César do Logos, não o Brito, tem outro que é Brito. Então assim, fui
abençoado junto com a minha família. Hoje eles não puderam estar, nós temos uma célula na nossa casa e estamos já no tempo da multiplicação da nossa célula e hoje estamos lá nos preparativos para aquilo que Deus já está fazendo. Então trago um abraço da minha esposa Andréia, dos meus 2 filhos, Iveson significa filho da fidelidade, e Harrison, aquele que lidera. O Iveson tem uma história de milagre, e isso aí numa outra oportunidade, não dá para contar agora. Viu, pastor? Quando você estava falando aqui do seu filho, Deus me fez pensar um dia que eu entrei num consultório de um médico, muito renomado, porque a gente já estava batendo em tantas portas e indicaram a gente. E quando a gente relatou o caso do nosso filho, o Iveson era pequeno, bem pequeno ainda, hoje tem 23 anos, o médico viu todos os laudos, todos os exames e o relato que fizemos. Ele disse assim: traz ele lá na cadeira. Eu falei: não, mas meu filho não está numa cadeira. Aí eu abri a porta, ele estava com a minha mãe do lado de fora, aí meu filho entrou andando. Aí ele falou assim: olha, eu não sei qual é a fé de vocês, mas vocês devem ter muita fé, porque diante de todos os laudos aqui e do relato que vocês estão fazendo, eu imaginei o seu filho numa cadeira de rodas, num estado vegetativo. E meu filho já estava na escola, já estava aprendendo a ler, nunca repetiu uma série, e hoje serve ao Senhor com muita alegria, é um menino de Deus, e a gente agradece a Deus por isso. Então, jamais perca a sua esperança. Continue crendo num Deus que é fiel e que faz o extraordinário acontecer. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 27. João 3, 27. Em maio, aniversário da nossa igreja, 68 anos, teremos a grande alegria e a honra de receber o seu pastor, mas alguns irmãos que possivelmente sempre gostam de acompanhar o pastor. Então vai ser para nós, e já temos anunciado lá na igreja, vai ser um privilégio, uma honra muito grande tê-los conosco. João 3, 27. Todos encontraram? Diga amém. Diga glória a Deus. Olha que texto extraordinário. João 3, 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Quero te convidar a todos em uma só voz, vamos todos juntos, mesmo que as versões sejam tão diferentes, vamos todos juntos. Respondeu João: ninguém. É isso aí mesmo, do jeito que você entendeu. Ninguém pode. Eu não posso, você não pode. Ninguém pode receber coisa alguma, se do céu não nos for dado. Eu quero pensar com você nessa palavra. Tudo começa do alto para baixo. Vamos repetir juntos? Eu falo e vocês repetem. Tudo começa do alto para baixo. Juntos mais uma vez. Tudo começa do alto para baixo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Num tempo onde nós achamos o homem tem a autossuficiência, o auto-engano, de achar que ele pode tudo, ele consegue tudo, ele faz tudo do jeito dele, como se o seu jeito fosse o melhor, as suas escolhas fossem as melhores. Daí a entendermos porque tantas coisas podem dar erradas e tantas outras vão de mal a pior. Porque eu aprendo que antes de eu fazer ou decidir qualquer coisa na minha vida, eu preciso me dirigir àquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que cuida da minha vida melhor do que ninguém, e ter a coragem, ter a ousadia, mas ao mesmo tempo a humildade, a entrega total e poder dizer: Senhor, eu não quero nada,
Eu não quero receber nada, decidir, escolher nada, se o Senhor não tiver liberado no céu sobre a minha vida. É possível que a gente consiga muitas coisas no plano humano. É possível que mediante a escolha e as decisões, a gente consiga algumas coisas, é verdade. Porém, o que nós precisamos, necessitamos, que tem valor, sentido, e quando eu digo valor e sentido eterno, isso só vai acontecer se verdadeiramente nós esperarmos no Senhor e confiarmos nele, com a certeza plena de que a mesa já está posta, a mesa está preparada. Ele nos convida a estarmos assentados, para que o alimento que Ele trouxe, aquilo que Ele preparou desde a eternidade, aconteça na minha vida e na sua vida. Amém? Que afirmação forte João faz. Ela não tem o objetivo de decretar a nossa fraqueza e muito menos a nossa inutilidade. O homem não pode coisa alguma. Lógico, na perspectiva de João, ele está dizendo o seguinte: Jesus está fazendo tudo o que está fazendo, porque Ele está fazendo pelo poder que vem do alto. João estava preso, e a notícia que chega para ele: olha, tem lá um Nazareno lá, tem lá um Messias, que está fazendo coisas maravilhosas, tremendas. E aí João entende quem era ele, João sabia do que se tratava, e João aponta para o alto e diz: olha, tudo que ele está fazendo, tudo que está acontecendo, está sendo possível, porque está vindo do alto. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor lance sobre nós palavras que venham do céu, como já tem feito aqui, que o Senhor libere sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, favores que venham do céu, favores que venham do alto, ainda que passemos pelo tempo da espera, ainda que nós tenhamos que pagar o preço por ela, mas ela é infinitamente melhor, sem sombra de dúvidas. Então somos desafiados, e nós precisamos entender que o céu não entra em crise e não deve nada a ninguém. Amém? O céu não entra em crise e não deve nada a ninguém. Por isso, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com uma palavra que veio do alto. Quando Ele disse: haja luz, em Gênesis 1:3, a primeira vez que Deus se pronuncia na criação, Ele disse haja, e esse haja é tão poderoso e tão forte que Ele traz à existência a luz, porque Ele é a própria luz. Ele traz à existência a luz para que nós não andemos em trevas. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. A minha oração é que nessa noite se repita essa palavra dizendo haja, e que venha um haja de Deus sobre a sua vida, um haja de Deus na sua casa, um haja que põe fim às trevas e faz com que a luz esteja na sua vida, um haja tão poderoso que é capaz de criar do nada, como o verbo criar, barar, trazer existência, o que nunca existiu. Ele não precisou de matéria, Ele não precisou de nada para criar, Ele fez pela sua palavra. Por quê? Porque quando Ele criou todas as coisas, Ele criou do céu, de lá vem o seu poder criador. Quando o véu do templo se rasgou, foi do alto para baixo, do céu na terra, rasgando o véu ao meio, para nos mostrar que a salvação não tem participação humana. O véu já se rasgou, Ele inaugurou um novo e vivo caminho, e Ele nos convida a andar nele, a trilhar nele, porque Ele é o caminho. Então a salvação vem do alto, vem daquele que criou todas as coisas, não por acaso. Em Mateus capítulo 3:17, quando Jesus sai do Rio Jordão, após o batismo, Ele ouve uma voz poderosa, e essa voz rasga o céu, chegando na terra, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A voz que veio do céu testemunhou dizendo:
é o meu filho amado. Em nome de Cristo, essa mesma voz, o dia que você se sentir desanimado, desprotegido, desmotivado pelas lutas do dia a dia, que essa voz chegue ao seu coração, olhando para você e dizendo: ei, você é o meu filho amado. Ninguém precisa dizer isso para você, você é. E nessa noite, eu estou falando aqui para filhos amados, eles estão aqui. Eu estou falando nessa noite para pessoas que têm ouvido a voz do céu. O inimigo tenta tirar de você a filiação, roubar a sua identidade, mas ele continua dizendo: você é amado. E eu quero encontrar aqui nessa noite filhos amados, e eles estão aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Ele veio, ele está aqui para dizer isso para você. E quando ele usa essa palavra dizendo: em quem me comprazo. Comprazer é uma palavra grega, eudoqueu, pensar bem, aprovar, estar satisfeito, ter prazer. É uma declaração de amor e de importância. Olha que detalhe rico do texto. Logo após ouvir essa voz, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Ele sai das águas. O Pai diz que Ele é amado, e agora o Espírito o conduz para o deserto. Mateus capítulo 4. Quem é esse que ao mesmo instante te diz que é amado, mas ao mesmo tempo permite que você vá para o deserto? Ele não deixou de ser amado porque foi para o deserto. Ei, o fato de andar percorrendo os desertos da vida não tira de nós a filiação que recebemos e nem anula o seu amor e apreço por cada um de nós. Continuamos sendo amados pelo Pai. O deserto, com toda a sua dor e escassez, não é e nem pode ser superior ao amor arrebatador do Pai que tem por mim e por você. Nunca permita que seja tirado de você, nos dias de trevas, o que você recebeu na luz, ou seja, no dia da bênção, no dia da alegria, do encontro, da resposta, do livramento, de uma superação proposta pelo Senhor. Ele te acolheu, Ele te sustentou, Ele te pôs de pé, Ele te deu vigor, te encheu de ânimo. Mas quando vier o dia de trevas, o dia de luta, o dia mau que chega para todo mundo, não permita que esse dia roube de você o que você recebeu no dia da luz, no dia da bênção, no dia do favor, no dia do milagre, no dia da resposta, no dia da intervenção do Pai. Em nome de Jesus. A voz que veio do céu de encorajamento, pois é a voz da vitória sobre o inimigo das nossas vidas. Que voz é essa? E aí eu fico a pensar, foi a mesma voz que deu ordem aos anjos para servirem a Jesus, após ele ter travado essa batalha severa no deserto. O versículo 11 do capítulo 4 de Mateus: vieram os anjos e passaram a servi-lo. Lembre-se disso. O Pai que diz que você é amado, Ele não te abandonará jamais. Sabemos que deserto não é uma estadia, é um lugar de passagem. Se nós queremos encontrar os propósitos e vivê-los, nós precisamos entender que o processo se faz necessário. Amém? Criança cresce no conforto, adulto cresce no confronto. E às vezes Deus nos confronta. Ele permite que o deserto venha, e Ele não nos abandona nele. A mesma voz que veio sobre o Messias, testemunhando a sua saída do Rio Jordão, o batismo, onde o Espírito Santo chega e diz: Ele é amado. O deserto não anula essa graça e esse favor divino. Por isso, deserto é lugar de passagem e não de moradia. Deserto faz parte da pedagogia de Deus. Ele nos trata mostrando o quanto desperdiçamos de tempo, de recursos, de energia.
e serve para fazer uma avaliação de como temos caminhado. Voltando à palavra de João, o homem não pode coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele nos mostra que sempre valerá a pena depender do que vem do céu e não do que é terreno. Que voz é essa que vem do céu? É a voz que dá ânimo, vigor, é a voz que nos orienta, que nos conduz, que nos repreende, que nos alerta. Que voz poderosa! Quantos já ouviram a voz de Deus? Levanta sua mão comigo. Querido, nós ouvimos canções tão lindas como essa, testemunhos e orações, palavra. Deus tem falado conosco, amém? Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir e sensíveis à sua voz. Que voz é essa? Ouça, é a mesma voz que chega perto do túmulo de Lázaro e o chama pelo nome em João 11:43. Eu fico imaginando a cena, todo mundo olhando, a expectativa, o que vai ser. Viram Jesus chorar e puderam dizer assim: veja como ele o amava. Ainda que Maria tenha dito: o Senhor demorou muito, já faz 3 dias, já cheira mal, está lá sepultado. Como quem diz, não há o que fazer. Só que ela não tinha visto, ela não tinha presenciado ainda que a voz de Cristo, a voz daquele Galileu, a voz do Nazareno, a voz do filho do carpinteiro, a voz do mestre, do Messias, era uma voz inconfundível, era uma voz diferente, era uma voz poderosa, uma palavra que ecoava do céu na terra, da terra no céu. E ele para de frente àquele sepulcro, e às vezes nós achamos estranho quando ele diz: Lázaro, vem para fora. É um pleonasmo vicioso, né? Vem para fora ou sai para fora. Mas olha, por que Jesus diz isso? E aí eu entendo e eu acho isso tremendo e maravilhoso. Se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, presta atenção aqui, ó. Não existia só a sepultura de Lázaro, existiam várias sepulturas, várias pessoas estavam ali sepultadas, mas ele para, e o negócio dele naquele momento era Lázaro. A voz tinha direção, a voz tinha um porquê, a voz tinha um motivo. Então ele para de frente àquele sepulcro, onde a morte imperava, a escuridão estava presente, um lugar frio, um lugar úmido, um lugar sem vida, um lugar de morte. Mas quem está ali agora é o autor da vida. Quem está ali agora é o Todo-Poderoso. Quem está ali agora é o enviado de Deus. Quem está ali agora é aquele onde se diz que todas as coisas estão sujeitas diante dele, pois ele tem todo o poder debaixo do céu e em cima da terra. E aí eu te pergunto, quem está diante de você? Talvez você olhe e diga assim: há um túmulo na minha vida, há coisas mortas na minha vida, não há mais esperança, não há mais o que fazer, eu não tenho o que fazer, não sei por onde começar. Mas entenda, ele jamais se afasta da nossa vida, ele jamais vai se esconder do desafio, ainda que difícil demais. Ele se apresenta e diz: olha, Maria, você não está entendendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não está entendendo, eu não demorei, a minha hora é perfeita. Ei, querido, às vezes nós achamos que ele está demorando, às vezes nós achamos que já passou o tempo, às vezes nós achamos que não tem mais jeito. Ele para diante do túmulo, diante dos olhares incrédulos, céticos. Talvez alguns ali, é lógico, acreditavam no que ele podia fazer, mas ele para e ele diz uma única vez: Lázaro, vem para fora. E o texto diz que Lázaro sai, ainda envolto em panos, com os nós desatados, porque a voz que ecoou dentro daquela tumba foi a voz da vida, foi a voz do sobrenatural, foi a voz que pôs fim ao caos, foi a voz que pôs em ordem uma casa e uma família. O Senhor nessa noite está aqui e Ele para diante de nós e com a sua voz Ele tem sussurrado nos nossos ouvidos. Ele chama Lázaro pelo nome, porque a sua voz é tão poderosa
há tanta autoridade, como ele disse naquele barco com os discípulos: vento, cala-te, mar revolto, cessa. Diante da sua voz, ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele não chamasse Lázaro pelo nome e tão somente dissesse: ressuscita, sai, vem para fora, todos que estavam ali ao alcance da sua voz ressuscitariam, porque a sua voz é a voz que vence a morte, a sua voz é a voz que rasga o tempo, a sua voz é a voz que vem da eternidade e chega na nossa vida e volta para a eternidade, porque é para lá que nós estamos indo. Então é a voz da vida sobre a morte, é a voz do sobrenatural sobre o que é natural, é a voz que põe em ordem o que está em caos. Essa é a voz que vem do céu. O homem não pode coisa alguma se do céu não lhe for dado. Por isso ele disse: Pai, eu te glorifico. E ele chama Lázaro pelo nome. Ele está te chamando pelo nome nessa noite. Talvez haja algumas coisas a serem tratadas com você aqui. Talvez haja algumas coisas que estão morrendo ou já morreram na sua vida, que precisam ressuscitar. Quem sabe nessa noite Ele está chamando a sua família pelo nome, está chamando um filho pelo nome, está te chamando dentro de um ministério pelo nome. Que voz poderosa! Que voz é essa? É a voz da vida sobre a morte. Mas eu quero caminhar para o final e dizer para você: que voz de fato você quer seguir? Que voz você quer dar ouvidos? A voz do céu ou a voz de tudo que está à sua volta? O homem tem ouvido muitas vozes. As pessoas se confundem em meio a tantas vozes. Por isso Jesus em João 10, ele diz assim: as minhas ovelhas, eu as conheço, eu as chamo pelo nome, e elas ao ouvirem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém pode arrancá-las de minhas mãos, pois o Pai que me deu é maior do que todos, ninguém pode tirar das mãos do meu Pai, eu e o Pai somos um. O que você recebeu do céu foi a salvação em Cristo, o que você recebeu do alto foi a herança da vida eterna, onde ninguém pode arrancar ou arrancá-lo das mãos do Pai. Vale a pena ouvir a voz que vem do alto, vale a pena se submeter, vale a pena pagar o preço, seja ele qual for, e entender que essa voz é ela que me encoraja, é ela que me impulsiona, é ela que me leva. Que eu quero destacar 3 coisas para vivermos sob a perspectiva do que vem do céu. Primeiro, se nós queremos de fato viver sob a perspectiva do alto, nós devemos procurar em todo tempo ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está dizendo, entender o que Ele quer da nossa vida. Como diz em Mateus 17,5, falava Ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ouçam Ele, obedeçam a voz dEle. E aí eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Uma das coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus é quando nós emprestamos nossos ouvidos a vozes que não são vozes dadas por Deus, uma orientação do céu, alguém direcionado por Deus, num bom conselho, numa orientação, num direcionamento. Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. A grande verdade é que nós somos nesse tempo
desafiados, motivados e levados a buscar imediatamente uma resposta. Nós vivemos um mundo digital, e esse mundo digital, ele nos impõe coisas rápidas. Façamos um teste básico aqui, ninguém consegue navegar nas redes sociais e ficar parado ouvindo algo por muito tempo. Segundo os especialistas, as mensagens mais curtas, talvez em seus 10, 20 segundos, seja o que atende a perspectiva, talvez um índice até menor. Por quê? Porque nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Nós não queremos parar para ouvir. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, eis aqui, queridos, o maior segredo, que já não é segredo. Eis aqui, o que Deus traz para nós é a sua palavra revelada, é a palavra que vem do alto. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, disse o salmista no Salmo 119, 105, e luz para os meus caminhos. A palavra precisa estar enraizada na nossa vida. Nós devemos viver, andar pela perspectiva da palavra. Nós não podemos ser como diz o Salmo 1, o homem que só anda segundo conselhos ímpios. Mas aquele que é prudente e que quer viver sob a perspectiva do céu, ele faz diferente. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, diz o salmista, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus está falando conosco de dia e de noite. O que você precisa, a palavra tem. A orientação que te espera, a palavra tem. E como é importante os conceitos e conselhos que o Senhor nos dá através da palavra. Então procure ouvir a voz de Deus. Procure, você vai encontrá-lo no lugar secreto. Procure com os seus joelhos e não com os seus olhos. O que fala mais sobre a voz do céu são os joelhos que se dobram, do que os olhos que procuram aquilo que é agradável. Por isso Jó no capítulo 31 ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não pecar contra ti. Nós precisamos em todo o tempo, todos nós, buscarmos na palavra, porque é ela que nos torna vencedores diante de um mundo, uma sociedade caótica nos seus valores e princípios. Segundo, se nós queremos viver pela perspectiva do alto, nós precisamos reconhecer a nossa dependência acerca de Cristo. Queridos, não são poucas as pessoas que elas vivem como se Cristo fosse apenas o realizador de milagres. Certa vez Jesus parou tudo. Havia uma multidão. Os discípulos estavam juntos lá no Evangelho de João. E ele deu um discurso duro e disse: vocês me seguem pelo pão que perece, pelos milagres que estão vendo. E aí alguns disseram: duro é esse discurso, quem vai poder suportar? E muitos viraram as costas e já não seguiam mais. Jesus vira para os discípulos assim: vocês aí, querem ir com a turma? Porque tem muita gente que gosta de andar pela cabeça da turma, né? Tem muita gente que vai pelo conselho de maioria, e fuja disso. Você tem que andar pelos conselhos de Deus, pela orientação que vem do alto sobre a sua vida. E Pedro então, assumindo a palavra, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não quero outro caminho, eu não quero outra direção. Nós temos visto e temos crido que é o Senhor.
Nós acreditamos e confiamos no Senhor, por isso a nossa dependência do Senhor. Atos 20, 24 diz: mas em nada, disse o apóstolo Paulo, em nada tem a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Em outro momento na igreja de Corinto, Paulo vai dizer assim: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar na obra do Senhor por vossa causa, se por vocês eu sou menos amado. Sinto dizer isso para vocês, se vocês acham que eu vou ficar bajulando vocês, eu estou aqui configurando, né? Se por vocês eu sou menos amado, saiba que por Ele eu sou amado. Nós não precisamos de massagem no nosso ego. Nós precisamos ter uma mente focada em Cristo. Nós não precisamos do aplauso da maioria. Nós precisamos da boa mão do Senhor sobre a nossa vida, nos guiando e nos sustentando. Muitos podem ser aprovados pela turma e desaprovados pelo Senhor. Se nós queremos viver pela perspectiva do alto, precisamos reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Faça isso. Siga os conselhos que a palavra nos dá. Em Atos 28, Paulo foi picado por uma serpente. O que é depender do Senhor? Não tenha medo do que a serpente possa te causar. Não tenha medo dos afrontos que ela tem feito contra a sua vida. Paulo estava ali. Você conhece o enredo do texto. Paulo estava indo para ser julgado em Roma. Sofre um naufrágio, vai parar na ilha. O homem mais rico daquela ilha estava doente, e Deus o envia lá para orar. Aquele homem é curado e todos se convertem. Mas quando Paulo está acendendo a fogueira e leva a mão para pegar gravetos, uma víbora vem e enrola na sua mão. E todos olharam e disseram: esse homem realmente ele é culpado de alguma coisa, porque ele fugiu do naufrágio, da tempestade, chegou aqui com vida, agora a serpente está no braço dele, vai morrer. Disseram eles: vai morrer. É possível que algumas pessoas olhem para a nossa vida e digam: olha, não vai à frente. De repente já olharam para você e disseram: isso aí é um fogo qualquer, é um fogo de palha, isso aí é só um modismo, é uma modinha, não vai à frente. Foi o que disseram para Paulo: vai morrer. Mas quando nós estamos vivendo pela perspectiva do alto, não importa a serpente que vai rolar no nosso braço. E Paulo, ele pega e ele sacode a serpente no fogo. Por que ele sacode no fogo? Porque ele contribuiu para que o fogo estivesse aceso. Ei, se estiver faltando fogo na sua vida, você é o responsável. Às vezes nós queremos arrumar os culpados. A minha vida não está andando assim porque a culpa é de fulano. Eu não tenho mais de Deus, não consagro, não santifico, porque ele não me ajuda ou ela não me ajuda. Paulo está catando graveto e fazendo a parte dele. Catar gravetos para botar na fogueira é a minha parte e é a sua parte. O que alimenta a sua vida com Deus são os gravetos que Ele põe nas suas mãos, seja da oração, da leitura, da santidade, do jejum, de uma vida consagrada, de uma vida de servo, de uma dedicação a Ele. E quando Paulo sacode no fogo, ela foge, porque ela não pode com o fogo do Senhor. Se você estiver perto da fogueira, aquilo que aquece a sua alma, o seu coração, se você buscar em tudo aquilo que vai te dar a efervescência do Espírito, não há víboras que permaneçam e prevaleçam contra a sua vida. Eu estou falando para gente vitoriosa aqui? Dá um brado de vitória aí, irmão, ajuda aí um pouquinho, por favor. Talvez você esteja cercado de víboras do inferno e da terra, que digam contra a sua vida, que depõem contra você, que torcem para o seu fracasso,
que apostam no seu tropeço, mas afirme nessa noite: eu vivo pela perspectiva do que vem do alto e não sobre aquilo que é terreno. Glória a Deus, obrigado, irmão. Glória a Deus. Sacode essa víbora no fogo, irmão. Tira ela do seu braço, não usa ela de estimação, não. Tem gente que anda com víbora, cola com víbora, dá ouvidos à víbora, empresta a boca para a víbora e não se apercebe disso. Sacode no fogo. Faça como Paulo fez. A gente entende que quando a gente vive pela perspectiva do alto, ainda que a gente seja picado por uma serpente, ainda que o veneno seja lançado contra a nossa vida, mas ele não vai prevalecer. Deus não o livrou da serpente, mas livrou do veneno. Deus não nos livra das serpentes, mas ele nos livra do veneno mortal. Satanás é uma serpente, o diabo é a serpente, e o seu veneno é mortal, o seu engano é mortal, a sua traição é mortal, ele é terrível. Mas o Senhor te deu armas espirituais. Te deu armas espirituais. Use-as. Busque no secreto. A dor é temporária, mas desistir dura para sempre. O que eu quero dizer com isso é que quando nós buscamos ter uma vida na dependência do Senhor, as dores vão vir. Talvez você esteja sentindo dores. Meu filho, quando era menorzinho, acho que a maioria dos pais aqui passaram por isso. Acordava com o meu filho chorando na cama, dizendo: está doendo, a gente ia lá. Está doendo aonde, meu filho? Está doendo aqui, pai, na perna. Aí a gente esfregava pomada, o primeiro filho era marinheiro de primeira viagem, até levar no pediatra e falar: olha, ele grita, ele chora e a gente não sabe porquê, não caiu, não sofreu nada, não sei que dor é essa. Aí o médico riu e falou assim: fica tranquilo, pai, é porque ele está crescendo. Ei, querido, crescer dói. Crescer dói. Mas é necessário crescer. Não aborte o crescimento que Deus está gerando na sua vida. Pode ser em meio à dor, pode ser em meio ao revés, uma tempestade, um naufrágio, uma serpente. Continue firme. A dor é temporária, mas desistir dura para sempre. Eu finalizo com um terceiro segredo para nós. Para você lembrar, o primeiro aponta para o Senhor. Procure ouvir a voz de Deus. O segundo aponta para Cristo, sua dependência dele. O terceiro, tenha o coração incendiado pelo Espírito Santo. Você ouviu um glória a Deus? Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, irmãos. É imperativo. Enchei-vos do Espírito. Como nós queremos a nossa vida. Aqui no Evangelho de João diz que Deus não dá Espírito por medida. Está disponível para você. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Há algo novo de Deus sobre a sua vida. É algo que vem do céu. Não é terreno, não é humano, não é passageiro. Por isso em Atos 1,4 a ordem foi: fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto e receberão poder. Diga comigo, receberão poder. Mais forte. Agora você vai dizer assim: eu recebo esse poder do céu. Amém. Quando Jesus comissiona os discípulos, ele diz: agora vocês podem ir, porque eu vos dei autoridade e poder. Eu dei a vocês, eu liberei do céu. Por isso fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos. E eles estão lá, obedeceram, estão no cenáculo, estão na casa. Aí vem Atos 2, e você já sabe, o texto diz que o Espírito Santo desce sobre todos que ali estavam. Eles ouviram um som que veio do céu. Você está ouvindo o som do céu aqui nessa noite. Eu creio. Há um som do céu
Há um sopro de Deus aqui nesse lugar, e Ele está soprando sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e diz que veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Eu quero nessa noite aqui, falar para homens e mulheres, que entendem que esse lugar, ele também é cheio da glória de Deus. Há um sopro nesse lugar, como aconteceu em Atos 2, onde todos puderam receber a dádiva do Espírito Santo. Então receba nessa noite o que o Senhor está derramando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Tenha um coração incendiado pelo Espírito Santo. Como disse John Stott, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, pois a igreja só é a igreja por causa do poder e da presença do Espírito Santo. Antes de Jesus dizer aos discípulos, vão, ele disse, venham. Antes dele dizer para você, vai, ele está dizendo, venha. Ele quer algo com você nessa noite. A sua presença é real nesse lugar. E ele está dizendo, como ele disse em Marcos capítulo 3, ele disse assim, aqueles que ele mesmo quis, ele chamou para que estivessem com ele, para andar com ele, caminhar com ele, e depois os enviou. Há um chamado sobre a sua vida de um relacionamento com ele, na presença dele, andando com ele, vivendo com ele, servindo, se tornando semelhante a ele. E aí vem a autoridade do Espírito para dizer para você, agora vá em meu nome, porque em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão sinais e maravilhas, em meu nome vocês farão um rebuliço santo nessa cidade chamada Cabo Frio, em meu nome, vem do alto para a sua vida. O diabo persegue quem tem unção e não quem tem performance. Fuja de performance. Não estou dizendo que você não tem que ser excelente no que você faz, mas primeiro, clame ao Senhor e diga, Senhor, antes de ser o toque das minhas mãos nesse instrumento, antes de ser as minhas mãos a segurar o microfone, antes de ser as minhas mãos a tocar em qualquer coisa na sua casa, antes disso, Senhor, eu quero a unção do alto. Senhor, unge a minha vida, derrama o óleo santo na minha vida, prepara a minha vida, envia-me, Senhor, com autoridade e poder. É isso que Ele espera de nós. O homem não pode coisa alguma se do céu não lhe for dado. Buscar as coisas do alto é viver a vida em Deus. Priorizar o reino é permitir que Ele dirija os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Finalizo com Colossenses 3, de 1 a 3. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, tem gente aí que ressuscitou com Cristo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Vivemos pela perspectiva do céu e não da terra. Sonhamos com aquilo que é do alto, sob a promessa divina, e não com as falácias desse mundo vão. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento de vocês nas coisas do alto e não terrena, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Um escritor do nosso tempo chamado John Piper, ele vai dizer que nós precisamos resgatar o amor pelo céu e o horror pelo inferno. Precisamos resgatar o amor pelo céu e o horror pelo inferno. Nessa noite, que você ouça a voz que vem do céu. Talvez para um vai ser de um jeito, para outro de outro. De repente na sua vida a perspectiva é familiar, financeira, vida espiritual, santidade, não sei. Mas fato é que nessa noite há algo novo de Deus aqui, sobre a minha vida,
sobre a sua vida, vivendo sob a perspectiva do alto. Se a nossa mente estiver nas coisas de cima onde Cristo está sentado, nós vamos viver pensando naquilo que Ele já preparou para nós. E aí, as coisas desse mundo, acontecendo ou não acontecendo, eu vivo pela perspectiva do céu. Deu certo aos olhos humanos ou deu errado pela perspectiva humana, o céu não está em crise. Eu vivo pela perspectiva do alto. Que Ele guie você, conduza você, dirija a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Podemos, pastor? Feche os seus olhos. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida ao longo desse culto, mas se algo de Deus brotou no seu coração, me permita, nesse momento, te convidar a ficar de pé no seu lugar para a gente orar. Se algo de Deus brotou no seu coração, pastor, pode vir aqui por favor. Eu gosto muito de pensar na ministração sobre a nossa parte. Nós somos partes integrantes no mover de Deus. Integrantes. Tem hora que Deus está dizendo venha. Tem hora que Deus está nos chamando e nos desafiando a estar diante dEle. Se há um desafio aqui para você nessa noite, ponha aos pés do Senhor Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós colocamos tudo aos teus pés e te agradecemos, porque de uma forma maravilhosa o Senhor tem cuidado da nossa vida. Nos ensine a ter o discernimento sobre o que é terreno, sobre o que é passageiro. Nos ensina a ter o discernimento sobre o que é a tua voz, a direção, a orientação do Senhor. Pai, toma nossa vida, ajuda-nos para que em todo o tempo nós vivamos pela perspectiva do alto, pela voz que ecoa nesse lugar nessa noite, dizendo: Tu és meu filho e filho amado. Que Deus a todos abençoe.